Está gravando já. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Eu quero fazer um comentário de uma questão aqui e depois a gente vai entrar nos modelos probabilísticos contínuos, tá? Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas eu tinha deixado esse arquivo aqui de aulas lá no repositório, né? E a gente fez todos os exemplos aqui, o 6, o 7, o 8. Acho que a gente fez também esses aqui todos, né? Fizemos. A gente fez todos os exemplos de função de variável aleatória contínua e só ficou faltando essa última parte aqui, ó, que são exemplos mais difíceis, tá? Não necessariamente para usar aquele teorema que eu apresentei de função de variável aleatória, mas são coisas que vocês já conseguiriam fazer. Então, hoje, eu quero dar a ideia de como é que você faz. Para você fazer aqui esse exemplo 9, o exemplo 11 é muito parecido com o exemplo 9, então eu queria que vocês tentassem fazer o 11 depois de olhar o 9 que eu vou fazer. E esse 10 aqui, eu vou fazer ele mais para frente, tá? Eu quero que vocês me cobrem. Mas eu queria que vocês tentassem fazer de alguma forma, e se não conseguir, eu vou mostrar, tá? Diga, Diego. Sobre os quadros. Você quer saber se eu atualizei? Não, não atualizei os da última semana. Mas assim, é sobre isso? Ou você ia falar alguma outra coisa? Ou é outros quadros? Ah, tá. É que aquilo assim, teoricamente, eu não fico tão preocupado assim com o quadro, porque como está sempre gravando, né? Se você tiver dúvida em alguma coisa que eu falei na aula, você tem um vídeo para recorrer, né? Então, não é uma coisa tão drástica. Mas eu tenho tentado colocar de vez em quando lá. E estou colocando só no repositório tradicional, né? O aulas.ens. E estou botando no máximo uma vez por semana esses quadros, tá? Mas enfim, se você precisar de alguma vez desse quadro e não achar lá, vê no vídeo, tá? Eu sei que tem que ficar catando lá no meio do vídeo, mas o vídeo é para isso também, tá bom? Então tá. Bom, aí só voltando aqui, eu queria que vocês tentassem fazer, tá? Eu não espero que vocês consigam fazer de primeira, tá? Pode ser que um ou outro consiga, mas eu queria que vocês parassem para pensar nele, do tipo assim, por que vocês não conseguem fazer? Porque ele é um pouco diferente. Queria que vocês tentassem fazer, e se vocês conseguirem, ótimo, tá? Saiba que você está muito bem. Mas se você não conseguir, não significa que você está mal, tá legal? Por isso que eu chamei aqui de questão de desafio. Tá? Mas é algo que tem nos livros também, tá legal? Mas seria uma daquelas questões consideradas difíceis, tá? Então vamos olhar esse exemplo 9 aqui, tá? Um acidente pode ocorrer em qualquer ponto de uma rodovia de 1 quilômetro de extensão, tá? Existem duas viaturas de resgate, uma no início e outra no final da rodovia. Qual a distância esperada do local do acidente à viatura mais próxima? Tá? Então, vamos aqui para o quadro. Esse é o exemplo 9, né? Vamos lá, exemplo 9. Você tem que imaginar uma rodovia que tem 1 quilômetro de extensão, certo? Você tem uma ambulância aqui, uma viatura aqui e uma viatura aqui. E o acidente pode acontecer em qualquer local aqui dentro, de forma aleatória. Ok? Então, por exemplo, se o acidente acontecer aqui, a viatura que vai atender vai ser a viatura que está aqui no começo da rodovia. Se o acidente acontecer mais para cá, a viatura que vai atender é a que está aqui no final da rodovia. Certo? E aí,
ele está pedindo aqui, qual a distância esperada do local do acidente à viatura mais próxima, tá? Primeira coisa que vocês têm que pensar aqui é o seguinte, vocês estão vendo que está sendo pedido uma esperança? Qual a distância esperada? Todo mundo está acompanhando? Se você quer uma distância esperada, você quer a esperança de uma variável aleatória. Certo? São variáveis aleatórias que têm um valor esperado. Se você quer uma variável aleatória, a primeira coisa que você tem que fazer é definir quem é a sua variável aleatória de interesse aqui nesse problema. Tá? E tem uma dica já aqui, tá? Está dizendo para você escrever g de x. Tá? Então, assim, a dica aqui é você pensar numa variável aleatória x e depois pensar numa outra variável aleatória g de x. Essa g de x aqui, ó, vai estar associada com a distância do local do acidente à viatura mais próxima. Mas antes de pensar nessa distância, eu poderia pensar numa variável aleatória que está escrita aqui, está descrita na primeira frase desse exemplo. O que está dito nessa primeira frase do exemplo até o ponto final aqui? Qual é a informação que vocês têm que tirar das primeiras duas linhas desse exemplo? Vamos ver se alguém sabe aí. Um acidente pode acontecer em qualquer ponto de uma rodovia de 1 km de extensão. Como é que você enxerga isso em termos probabilísticos? Não é a ambulância. É o acidente. A ambulância só tem duas. Uma está parada lá no início e uma está parada lá no final. Ponto. A primeira frase ali até o ponto final, ela está falando somente do acidente. Exatamente, Tiago. Essa primeira frase está falando para a gente que o local do acidente é uma variável aleatória. Todo mundo está entendendo? O local do acidente pode acontecer em qualquer ponto de forma aleatória. E essa frase está dizendo isso para a gente. E qual é a distribuição do local do acidente? Que distribuição será que daria para a gente usar para modelar essa primeira frase que está escrita aí? O local que acontece o acidente. O que vocês acham? Alguém tem uma sugestão? Poisson seria a contagem de acidentes. Não seria a contagem. Porque você não estaria contando. Está falando de um acidente. Um acidente pode acontecer aonde? Em qualquer local entre 0 e 1.000 metros. Certo? Mas será que é melhor a gente trabalhar com 1.000 metros? Dá no mesmo. Vamos trabalhar em quilômetros. O Thiago escreveu uma sugestão aí. Vocês concordam que eu não tenho por que acreditar que esse acidente pode acontecer com maior chance no meio da rodovia, ou no início ou no final? Parece que tudo tem a mesma chance. Então, o que está dito nessa primeira frase aqui é que o local do acidente é uma uniforme 0,1 ou uma uniforme 0.000, se tiver em quilômetros. Todo mundo conseguiu acompanhar? A primeira frase aqui está dizendo isso aqui, ó. X é o local do acidente e, além disso, está dizendo que X pode ser modelada segundo uma uniforme. Aqui tanto faz o intervalo ser aberto ou fechado, tá? 0, 1. Todo mundo entendeu isso aqui? Agora o seguinte, a gente está interessado nessa variável aleatória especificamente? Não, né? A variável aleatória que a gente está interessado é aquela que a gente quer calcular a esperança. A esperança que a gente quer calcular é a esperança da distância do local do acidente até a viatura mais próxima. Então, vamos lá. Eu vou chamar aqui de y como sendo a distância do acidente à viatura mais próxima.
Todo mundo entendeu? A distância do acidente à viatura mais próxima. Aí a pergunta que eu faço para vocês é: como que você escreve y como função de x? Y, eu vou escrever ele como função de x. Mas como que eu vou fazer isso? Pensem. Aconteceu um acidente aqui. Isso. Foi o Eduardo que escreveu, né? Ele já pegou a ideia. Quem não pegou ainda, pensa aqui comigo, né? Essa rodovia tem 1 quilômetro de extensão, certo? Então, você sabe que o meio dela é exatamente aqui, onde você está no ponto 0,5 ou no ponto 500 metros, se você estiver fazendo em metros, certo? Vocês concordam que se o acidente acontecer aqui, qual é a distância do local do acidente até a viatura mais próxima? Se o local do acidente for esse aqui. Todo mundo concorda que se o x for aqui, a distância ao local do acidente vai ser exatamente esse comprimentozinho aqui? E isso aqui é dado por x. Por outro lado, se o acidente acontecer aqui, né, qual vai ser a distância dele para a viatura mais próxima? Vai ser essa distância aqui. E essa distância vale quanto? 1 menos x. Todo mundo conseguiu acompanhar? Então, você tem várias maneiras de escrever isso. Tá? Uma forma de escrever isso é você dizer assim, que a distância do acidente, do local do acidente à viatura mais próxima, pode ser o mínimo entre x e 1 menos x. Todo mundo concorda com isso aqui? Essa daqui é a distância até a viatura que está no começo. Essa daqui é a distância até a viatura que está no final da rodovia. A que estiver mais próxima, ou seja, a que tiver menor distância, vai ser meu y. Todo mundo concorda com isso aqui? Agora o seguinte, e é isso que é a parte nova aqui, que talvez a gente eu não tenha falado para vocês em nenhum momento. E está na dica aqui. Escreva g de x como função de variáveis indicadoras e não tente encontrar a sua distribuição. Então, eu vou comentar primeiro dessa parte que está escrito aqui. Ó. Como escrever g de x como função de variáveis indicadoras? Tá? Variável indicadora serve para muita coisa. Tá? E agora eu vou mostrar um uso da variável indicadora de um jeito que eu acho que a gente não fez ainda. Eu acho que a gente não fez, tá? Mas você pode escrever o y dessa forma aqui. Vocês concordam que o y vai ser exatamente igual a x se o x estiver em qual intervalo? De 0 a meio. Aqui tanto faz você botar aberto ou fechado, o que importa é que tem que a que eu vou botar depois tem que ser o complementar, tá? Todo mundo concorda com esse primeiro pedaço aqui? O y vai ser igual ao x se o x estiver, se o acidente acontecer na primeira metade da rodovia, certo? Só que não é só isso, né? Ele também vai ser igual a 1 menos x se o x estiver em qual intervalo? No intervalo
de meio a 1. Todo mundo conseguiu ver isso daqui? Que isso daqui de cima é igual a isso aqui? E aí vocês vão descobrir que graças a essa maneira de escrever como função de variável indicadora, vocês vão calcular essa esperança muito fácil. Muito fácil mesmo, eu vou mostrar agora, tá? Agora, o que você tem que tomar cuidado? O que você tem que lembrar, tá? A gente não quer encontrar, não foi pedido para vocês a distribuição de y. Ninguém pediu, certo? Se você quiser encontrar a distribuição de y, você tem que fazer um raciocínio mais avançado aqui e fazer isso via função acumulada, tá? Porque aqui não tem relação bionívoca. Se você sabe o y, você não consegue saber quem é o x. Tá? O x pode ter caído de um lado ou do outro da rodovia. Então não dá para fazer aquele método que eu apresentei para vocês lá, que usa derivada e tal. Não dá. Mas, para calcular a esperança, eu não preciso conhecer a distribuição. E é isso que a gente vai ver aqui. Então, eu vou repetir essa frase que eu falei aqui. Se você define, tá? Vou fazer um parênteses aqui em vermelho, tá? Se y é igual a g de x, você tem duas maneiras de fazer a esperança de y. Tem duas maneiras. Você pode fazer esperança de y como sendo a integral, né, ou somatório, enfim, de y f de y dy. Todo mundo concorda? Isso aqui seria, no caso, contínuo. Mas você não precisa fazer assim. Porque se o y é função de x, você pode fazer também como sendo g de x, f de x, dx. Todo mundo entendeu o que eu estou falando aqui? Por quê? Porque y é uma g de x nesse problema. E uma g de x sempre pode ser obtida a esperança dela você fazendo em relação à distribuição x, não em relação à distribuição y. Você pode fazer assim. Qual é a vantagem desta forma aqui? Você não precisa encontrar essa fzinha de y. Todo mundo entendeu isso que eu falei? Isso aqui é muito importante saber, tá? Quando alguém pedir para você um valor esperado, é mais fácil achar ele do que se alguém pedir para você a distribuição de uma variável aleatória. Ok? Todo mundo entendeu isso? Então guardem essa informação aqui. A gente quer calcular a esperança de y. Então eu vou fazer o y como função de x. Eu vou utilizar essa forma aqui, ó, usando a densidade de x. Todo mundo está acompanhando, gente? Estão entendendo isso mesmo? Então tá. Vocês vão guardar isso, porque isso em probabilidade 2 vai ser muito importante, tá? Então agora eu vou mostrar para vocês como essa conta fica razoavelmente simples quando você calcula a esperança. Eu quero a esperança de y, certo? Só que a esperança de y é uma esperança de uma g de x. Então, eu estou no caso em que eu vou fazer a integral, certo? De menos infinito a mais infinito de g de x, f de x dx. Ok? Eu vou fazer isso aqui. Agora vamos lá. Quem é a minha g de x?
né? Eu estou numa uniforme 0,1. Eu já sei que a minha integral ela vai ser só válida de 0 a 1. Tá? Porque eu estou no uniforme 0,1. Fora desse intervalo, essa integral vai ser 0. Então, vai ser a integral de g de x. Quem é g de x? É x vezes indicadora de x no intervalo 0, meio, mais 1 menos x, indicadora de x no intervalo meio 1. Tudo isso aqui é g de x, tá? Vezes a f de x, que é 1, dx. Por que a f de x é 1? Vamos lembrar lá em cima. Aqui, né? Vou colocar num cantinho aqui. Quem é a f de x? Ela é 1, desde que o x esteja no intervalo 0,1. É uma uniforme 0,1, né? Foi como o Thiago falou ali. É 1 sobre o comprimento do intervalo. Ok? Então, no intervalo 0,1, ela vale 1 e 0 caso contrário. Então, como eu estou fazendo essa integral aqui? Vamos descer lá. Essa integral no intervalo 0,1, ela vai valer 1. Todo mundo entendeu até aqui? Então, vamos resolver essa integral aqui. Vocês concordam que a integral da soma é a soma das integrais? Então, se você concorda com isso, vão ficar duas integrais aqui. Vai ficar a integral de 0 a 1 de x, indicadora de x de 0 a meio dx, mais a integral de 0 a 1 de 1 menos x, indicadora de x de meio a 1 dx. Todo mundo concorda até aqui? Então, vamos lá. Essa primeira indicadora aqui, ó. Como que eu faço essa indicadora desaparecer? Alguém tem alguma sugestão? Como que eu faço essa indicadora desaparecer? Muito bem, eu vou mudar o intervalo da integral, né? Esse raciocínio vai ser essencial em probabilidade 2. Se você ainda não entendeu muito bem por que a indicadora some, tá? Eu vou escrever de uma forma aqui e depois eu vou apagar, tá legal? Mas eu vou explicar. O que você está fazendo ali é como se você dividisse a sua integral de 0 a meio, certo? Aí vou botar aqui um quadradinho, dx, mais a integral de meio até 1 quadradinho dx. Essa integral aqui pode ser dividida nesses dois pedaços, concordam? De 0 a meio e depois de meio até 1. Tudo bem? Quando você está de 0 a meio, essa indicadora vai valer quanto? O x, quando estiver entre 0 e 1, entre 0 e meio, essa função aqui vai assumir o valor 1. Todo mundo concorda? E quando você estiver no intervalo meio a 1, essa indicadora aqui vai assumir o valor 0. Então, esse pedaço aqui vai sumir. Na prática, é como se você simplesmente mudasse o intervalo aqui de 0 a meio e aí ela vai desaparecer. Certo? Então, dado isso tudo, é importante eu comentar aqui, porque isso vai aparecer em probabilidade 2, vocês vão lembrar de mim. Garanto para vocês. Tá? Quando vocês fizerem soma de uniforme. Tá? Isso vai aparecer. Então, aqui vai ficar a integral de 0 até meio de x dx, mais a integral, agora essa segunda, né?
ela vale 1 quando o x está entre meio e 1. Então, entre meio e 1, de 1 menos x dx. Vocês concordam que essa integral aqui é bem fácil de resolver? Para quem já fez o que vocês fizeram em cálculo, né? É bem fácil, tá? Eu vou já botar a resposta aqui direto, mas não é nada que vocês vão ter dificuldade. Isso daqui dá 1/4. Ok? Existe uma intuição por trás aqui, né? Se você for pensar, vocês concordam que o acidente tem a mesma chance de acontecer do lado esquerdo ou do lado direito? Vocês concordam que a distância máxima que o acidente vai acontecer da ambulância é meio? Então, vocês concordam que o acidente, a distância do acidente à ambulância, é uma variável aleatória que varia entre 0 e meio. A gente não tem porquê, a gente não sabe a distribuição dessa distância, quero que vocês encontrem. Mas o que está dando aqui é que a distância média do local do acidente até a ambulância é a metade dessa distância máxima que ele pode estar, que é 1/4. Certo? Exatamente 1/4. A resposta é intuitiva. Mas eu fiz isso tudo sem encontrar a distribuição de y, tá? E eu acabei de encontrar a distribuição do mínimo de duas variáveis aleatórias na prática, sendo que eu escrevi isso de uma forma assim, como uma g de x, e nós encontramos a esperança. Então, assim, esse raciocínio que a gente fez é algo que não é tão trivial, né? Você tem que ter essa sacada de enxergar como essa soma aqui, mas depois que você enxerga como uma soma, vocês concordam que a conta em si é muito tranquila, né? Para calcular essa esperança. A gente não teve grandes dificuldades, tá? Deixa eu voltar aqui, eu acho que eu aumentei o tamanho da letra, né? Mas enfim, agora já foi. Então, deixa eu descer, estamos aqui, deixa eu parar. Agora vamos voltar para cá. O que é a questão 10? Tente encontrar a distribuição de y. Tá? E o que é a questão 11? É uma questão muito semelhante, muito parecida. A gente fez o 9. Tá? A gente fez o 9. No enunciado está 8. Aonde? Ah, aqui! Ah, foi mal. Desculpem. É porque eu fiz uma mudança aqui depois dos números, eu não mudei aqui, tá errado mesmo. Aqui é 9, tá? Foi mal. Mas então, o que eu quero que vocês tentem fazer depois? Tentem fazer o 11, que é muito parecido com o 9, e esse daqui tentem fazer, que eu vou fazer no quadro ele em algum momento. Fechou? É um raciocínio importante. Tá legal? Podemos mudar de assunto? A gente está fechando aqui a parte de função de variável aleatória contínua. E agora a gente vai falar sobre modelos probabilísticos contínuos. Tá? Os modelos probabilísticos contínuos que a gente vai trabalhar, tá? São basicamente esses aqui, ó. Uniforme, que a gente já viu, eu vou só fazer um outro comentário aqui agora. Anormal, consequentemente vai aparecer log normal, tá? Eu vou falar da gama, consequentemente vai aparecer gama inversa, vai aparecer exponencial, vai aparecer que quadrado, todas essas coisas estão relacionadas com a gama, certo? E depois vai aparecer a beta, tá? Tem outras relações aqui que vocês vão aprender com os exemplos, mas eu não quero falar agora porque seria spoiler,
Tá legal? Então, vai ter algum exercício, algum exemplo, que eu vou mostrar que tem coisas relacionadas aqui que não estão escritas aqui. Tá? E vocês vão deduzir na hora que fizer a conta. Ou quando eu estiver fazendo no quadro. Tá bom? Mas são basicamente essas aqui as distribuições que você vai trabalhar ao longo da graduação. Tá? Tem outras? Tem. São quantas? Milhares. Tá? Mas essas aqui são as principais e que você usa para modelar praticamente tudo o que você for trabalhar assim no seu mundo cotidiano, na sua vida cotidiana. Ok? Lembrando que a nossa matéria do teste na semana que vem é somente modelos probabilísticos discretos. Tá? Mas a gente está avançando que não dá para esperar, a gente já fez algumas aulas de exercício. Tá bom? Vocês podem trazer dúvidas na terça-feira. Eu não vou fazer uma aula de dúvidas, como eu geralmente faço, mas eu vou tirar dúvidas se vocês me trouxerem perguntas específicas. Na terça-feira. Tá bom? Então, continuando aqui. Vamos falar rapidamente, só revisitar. Eu vou só lembrar algumas coisas da uniforme. Tá? Uma variável aleatória contínua tem distribuição uniforme contínua no intervalo AB, onde A é menor que B, se a sua densidade for dada por isso aqui. Ó. A gente já viu isso aqui por intuição, apareceu já milhares de vezes, mas você já pegaram a ideia de que a densidade de uma uniforme sempre vai ser dada por 1 sobre o comprimento do intervalo. Tá? A intuição disso a gente já viu no quadro. Notação a gente também já viu no quadro. E também mostrar que isso aqui integra 1, a gente também já viu no quadro. Tá? Um comentário que a gente viu, acho que na aula passada, mas não custa eu comentar aqui de novo, tá? É o seguinte, a f de x de uma uniforme, a densidade, sempre vai ser uma coisa assim, no intervalo AB. Deixa eu apagar aquele x ali, que não dá para entender. Ok? A uniforme sempre vai ser uma coisa assim, e a função acumulada dela, tá? Se a sua uniforme for desse tipo aqui, a sua função acumulada sempre vai ser desse tipo aqui, ó. Ela vai vir no zero até chegar no ponto A, depois ela vai subir até o ponto B e depois vai continuar. Onde aqui é 1. Todo mundo entendeu aqui? E isso aqui sempre vai ser uma reta. Tá legal? Por que isso aqui sempre vai ser uma reta? Você sabe a relação que tem entre a acumulada e a densidade, certo? Como é que você faz para obter a densidade a partir da acumulada, no caso contínuo? Deriva. Todo mundo concorda? Você deriva a acumulada para chegar na densidade. Se a densidade é uma constante, como é que tem que ser a cara da sua acumulada? Tem que ser uma reta. Porque sempre que você deriva uma reta, dá uma constante. Certo? Se você derivar ax mais b, você vai ter a. Você vai ter exatamente o coeficiente angular aqui, dessa reta aqui, né? Ok? Todo mundo entendeu isso? A gente identifica a uniforme olhando de cara, não só para esse comportamento aqui, como também se alguém te mostrar uma acumulada que é uma reta, você já sabe, é uma uniforme. Certo? Então, esse raciocínio aqui, essa intuição, é importante vocês guardarem. Porque o normal é você sair de Probab 1 com essa intuição aqui bem clara. Alguém mostra uma densidade assim, você logo fala, é uma uniforme. Mas quando mostra assim a acumulada, você não percebe. E eu quero que vocês percebam.
Ok? Essa intuição aqui. Então, o que mais que a gente sabe? Né? A densidade sempre é o inverso do comprimento do intervalo. Já dando um spoiler para vocês de Probab 2, tá? Quando o professor perguntar lá qual é a intuição, vocês já vão ter. Quando você tiver no caso bivariado, essa intuição aqui, ó, a densidade, ela vai ser uma superfície constante. E ela vai ser dada por 1 sobre a área onde a uniforme está definida. Se você tiver em 3 dimensões, ela vai ser dada por 1 sobre o volume aonde ela está definida. E assim por diante. Não importa a dimensão que você esteja, sempre vai estar associada a uma área no espaço multidimensional. Então, no espaço unidimensional, são comprimentos de intervalo. No bidimensional, são áreas, no tridimensional, volumes, e depois a gente já não sabe mais o que é, né? Mas essa parte aí é como se fosse um volume, né? No espaço n-dimensional. Tá? Vocês vão ver isso em probabilidade 2. Bom, qualquer cálculo de probabilidade vai estar associado à área de retângulo, então você consegue fazer as contas de cabeça na uniforme, né? Então aqui, por exemplo, né? Se você quisesse calcular qual é a probabilidade de x estar entre x1 e x2 numa uniforme AB, tá? Basicamente, o que você vai fazer é a área associada à área embaixo da curva, né? Ou seja, a área embaixo da reta. Só que como a área sempre vai ser um retângulo, tá legal? Sempre vai dar base vezes altura. Você vai ter a altura sempre igual à densidade, que é 1 sobre b menos a, e a base sempre vai ser o comprimento desse intervalinho que você quer calcular a probabilidade. Então, sempre vai ser isso aqui, x2 menos x1 vezes 1 sobre b menos a. Sempre vai ser um retângulo. Tá? Então, você pode fazer as contas todas de cabeça, não tem nenhum problema. Vocês já fazem isso intuitivamente. Hoje mesmo, no exemplo da ambulância, vocês fizeram para mim. Tá? Bom, outras duas coisas que a gente fez. Tá? Esse aqui eu acho que eu mostrei em sala de aula, qual é a função geradora de momentos de uma uniforme. Tá? E aqui também, como que você encontra esperança e variância da uniforme. Tá? Uma pergunta, eu já fiz isso no passado e vou perguntar de novo aqui. Qual é a maneira mais fácil de encontrar esperança e variância da uniforme? Pela definição, calculando esperança de x, depois fazendo esperança de x ao quadrado, depois fazendo uma menos a outra ao quadrado, ou utilizando a função geradora de momentos, derivando ela? O que é mais fácil? Na uniforme não depende. Na uniforme a resposta é sempre uma só. Pela definição. Tá? Por quê? Se você não fizer pela definição, você vai ter que fazer a derivada disso aqui com relação a t. Certo? Isso aqui é a derivada de um quociente. Não que isso seja difícil, tá? Mas é a derivada de um quociente. Guardaram na cabeça? Depois que você fez a derivada do quociente, você vai ter que fazer o t igual a zero. Tá? Só que aqui ela não está definida exatamente no t igual a zero. Estão vendo? Se você colocar zero no t, vai dar zero sobre zero quando você fizer a derivada. Tá? Então, você vai ter que usar L'Hopital e vai fazer o limite quando o t vai para zero. Aí você vai encontrar a esperança. Se você quiser esperança de x ao quadrado, você vai ter que derivar isso aqui duas vezes. É a derivada do quociente duas vezes. Tá? Essa derivada fica bem grande. E depois você vai ter que fazer ela ir para zero, aplicar no ponto zero. Você vai ter que usar L'Hopital duas vezes. Tá legal? Então, é uma continha, tem uma grande chance de você errar um sinalzinho, alguma coisinha acontecer aqui no meio e você acabar errando. Se você fizer pela definição, tá? Então, vou só relembrar um detalhe aqui. Se você está na uniforme,
e alguém pede para você esperança de x elevado a 20, isso aqui te assusta na uniforme? Não deveria te assustar, tá? Por que não deveria te assustar? Porque isso daqui é a integral de a até b de x elevado a 20 vezes a f de x dx, concordam? Só que a f de x é uma constante. É uma constante que é dada por 1 sobre b menos a. E aquela integral ali vai dar x elevado a 21 sobre 21 aplicado em b e a. Ou seja, vai dar b elevado a 21 menos o a elevado a 21 vezes umas constantes. É muito fácil calcular qualquer momento. Esse aqui é o 20º momento, tá? Numa uniforme. É muito fácil. Então, não façam na uniforme contas via FGM. Tá legal? Para achar momentos, né? A FGM tem outras utilidades além de achar momentos que vocês vão aprender em probabilidade 2, tá? Todo mundo entendeu? Se eu pedir esperança de x elevado a 100 na uniforme, vocês não podem reclamar dizendo, pô, o professor sacana pediu o 100º momento, né? Porque você tem que pensar assim, caraca, olha que professor bonzinho, pediu só o 100º momento de uma uniforme, olha que coisa fácil, tá? Ok? Bonzinho, probabilidade 1. Por quê? Vamos lá. Não, probabilidade 2. Ah, tá. Mas aí eu vou ser, eu tenho o mesmo perfil sempre, tá? Eu não sou bonzinho, não. Tá? Eu só tento dar para vocês as dicas das coisas, é que eu tento fazer, tá? Mas quem é bonzinho ou não é a matéria aqui, não sou eu, tá? Vamos lá. Bom, eu não vou fazer essa conta aqui, essa daqui, porque elas já apareceram em algum momento, tá? Em geral, à medida que você vai avançando no curso, você acaba decorando isso aqui de tantas vezes que você usa. Quer dizer que você tem que decorar? Não. Mas é natural que aconteça. Tá legal? A esperança é o ponto médio do intervalo, é algo bem intuitivo. A variância não é tão intuitivo, mas faça a conta. Eu acho que eu já fiz no quadro, mas eu queria que você fizesse, porque é muito fácil. Faz o segundo momento, menos o primeiro ao quadrado, vai dar isso daqui. Ok? Acho que eu não tenho mais nada para falar do uniforme, além disso que eu já comentei com vocês. Alguma dúvida sobre a uniforme, além do que nós já vimos em sala de aula? Acho que vocês sabem calcular a probabilidade dela, sabem achar a acumulada, sabem achar a função geradora de momentos, né? E a gente já está usando ela, usou hoje mesmo, tá? Então, vamos falar da distribuição normal. Tá? A distribuição normal tem muita coisa para falar, e vocês já viram a distribuição normal em introdução à estatística. Só que lá, a gente usava ela para encontrar as proporções, né? Que são aquelas áreas embaixo da curva, em alguns exemplos, mas a gente não entrava no detalhe, a gente não olhava para essa cara aqui, por exemplo, né? A cara da densidade, a gente não olhava. Eu nem falava direito em densidade, falava muito pouco. Agora a gente pode falar um pouquinho mais aqui nessa disciplina, tá? Mas basicamente essa é a cara de uma distribuição normal com parâmetros μ e σ2, tá? A gente sabe na distribuição normal que a média dela é exatamente esse parâmetro μ, e a gente sabe que a variância dela é exatamente esse parâmetro sigma ao quadrado. A normal é tão importante, né, que a gente usa como parâmetros dela de esperança e variância as mesmas letras que a gente usa para falar de esperança e variância de qualquer variável aleatória. Tá? Ou seja, quando alguém diz para você assim, quem é a média populacional? Todo mundo chama de μ. Quando alguém fala quem é a variância populacional? Todo mundo fala de σ2. E vocês podem ver que são exatamente a média variância de uma normal. A gente usa a mesma notação.
tá? E isso não é coincidência, tá bom? Outra coisa, o formato dessa distribuição aqui, vocês também já conhecem, ela tem aquele formato de sino, né? Deixa eu colocar aqui. Ela tem esse formato de sino, tá? E uma coisa que é muito importante, que vai diferenciar vocês de uma pessoa que tem uma vaga noção de estatística, a primeira coisa é, existem milhares de distribuições com formato de sino assim, certo? Para ser normal, não basta ter comportamento de sino. Ela tem que ter algumas características bem definidas, tá? Por exemplo, a distribuição T de student também tem esse comportamento de sino aqui. A distribuição Cauchy também, que é uma T, né, tem esse comportamento de sino aqui. Tá? Você tem a distribuição gama, distribuição binomial, várias distribuições que têm um comportamento de sino, aparentemente, tá? E não são exatamente uma normal. Tá? Então, o fato de você olhar isso aqui e dizer, meus dados parecem uma normal, é algo assim que o estatístico não faz. A gente geralmente faz um teste para isso, tá? Porque os olhos enganam. Ok? Outra característica da normal que a gente tem que sempre lembrar. A normal é centrada em mi. Ok? Então, quem é a média desta distribuição? Vocês estão vendo que ela é simétrica, né? A gente vai provar aqui em sala de aula que uma distribuição simétrica num ponto, ela tem esperança naquele ponto. Aqui dá para ver claramente que o centro de gravidade dela é o próprio mi, que está bem aqui no meio. Todo mundo concorda? Que a média dela é mi e o centro de gravidade está acontecendo bem aqui no meio? Vocês também concordam que a mediana é igual à média? Se ela é simétrica em relação a mi, metade da área está abaixo do mi e metade da área está acima do mi. Então ela também tem mediana mi. E por fim, quem é a moda dela? Quem é a moda de uma variável aleatória contínua? É o ponto que faz com que a densidade seja máxima. Então a moda também é mi. Então a normal tem média, moda e mediana iguais a mi. Certo? Outra característica interessante da normal. A gente sabe que mais ou menos 99,73% da área embaixo dela está no intervalo que vai de 3 desvios padrões abaixo da média até 3 desvios padrões acima da média. Então, se algo tem... Tá, tudo bem. Tudo bem, Breno, vai lá. Bom, se você tem uma distribuição normal, tá? Você nunca, né? Nunca, mas é muito improvável você observar valores que estão além de 3 desvios padrões acima da média. Tá? Quem já fez introdução à estatística comigo vai lembrar de um exemplo que eu dei do QI. Lembram do QI? Aquela medida, né, de inteligência mais tradicional. Quando ela foi criada, né, a ideia associada àquela medida de QI é de que as pessoas têm um QI médio de 100, certo? E que a distribuição dos QIs é uma distribuição normal com desvio padrão de 10, certo? Agora pensem nisso. Quem aqui na sala de aula já fez teste de QI? Esse que vai na escala de 100, alguma coisa assim, alguém já fez? Me responda aí no chat. Sim? Ok, de internet, que seja, mas algum teste de QI que dá essa nota aqui. E vocês provavelmente devem lembrar do que vocês tiraram no seu teste de QI, né? E também devem lembrar das pessoas comentando com vocês sobre o QI delas. Se alguém fala que tem o QI 130, você, na sua mente vem o quê? É uma pessoa muito inteligente? Ou
Não, uma pessoa acima da média, né? Enfim. E quando alguém fala assim, esses tempos eu li uma vez uma pessoa dizendo que, pegando personalidades famosas e dizendo que elas tinham QI 180, 170, coisas assim. O que você ia achar de uma pessoa com QI 180? Seria assim, para muita gente poderia pensar, olha, eu acho que é uma pessoa muito inteligente. Mas do ponto de vista de distribuição normal, se realmente os QIs seguem uma distribuição normal, uma pessoa que tivesse um QI 180, ela estaria 8 desvios padrões acima da média. Essa pessoa seria tão outlier, mas tão fora da curva, sabe? Que teria que ser um gênio assim, muito gênio, tá? O que acontece é que esses testes de QI, em geral, dão notas acima de 100, né? Vocês já viram alguém falar que tem o QI 70? Vocês já viram alguém falar isso? Não, né? Eu nunca vi ninguém que teve QI abaixo de 100, pra falar a verdade. Eu nunca vi alguém chegar para mim e falar, olha só, eu fiz meu teste de QI e deu 95. Eu nunca vi. Todo mundo tira o QI acima de 100. Só que, teoricamente, para cada pessoa que você encontra um QI acima de 100, deveria ter o cara lá abaixo de 100. Pois é, as pessoas não vão falar que tiraram menos de 100. Mas, teoricamente, eu esperaria que metade da população do mundo tivesse o QI acima de 100 e metade abaixo de 100. Ok? E eu esperaria que 99,73% das pessoas no mundo tivessem QI entre 70 e 130. A gente sabe que o teste de QI não é preciso, ele varia de população para população, ele foi feito para... Ele tem uma população de referência quando ele foi calculado e tem muitas imprecisões, tá? Pois é, tem de tudo, mas as pessoas acabam usando isso como uma forma de rotular as pessoas, né? Então, assim, tipo, eu gosto de uma pessoa, então eu vou colocar o QI dela como sendo 140. Mas não quer dizer, uma pessoa que tem um QI 110, 120, teoricamente, uma pessoa que está acima da média conseguiria fazer coisas fenomenais. Ela não precisa ter o QI 180 para isso, certo? Então as pessoas viajam um pouco nesse assunto por desconhecer a ideia básica daquela escala de QI. Tá? E lembrando, então não estou entrando no mérito se o QI mede mesmo inteligência ou não. Mas se existisse uma medida que segue aquilo que foi idealizado, você não deveria encontrar pessoas tão facilmente com QI acima de 130 e você deveria encontrar muita gente com QI abaixo de 100. O fato da gente não encontrar tem um problema nessa medida, nessa escala, alguma coisa tem. Ou as pessoas estão mentindo. Ok? Então, isso é a cara da distribuição normal e ela tem a ver com essa expressão matemática aqui. Tá? Notem que essa parte aqui de fora só tem constantes. Então, se eu perguntasse para vocês quem é o kernel da distribuição normal, o kernel da distribuição normal é só a parte que está aqui dentro do exponencial. Certo? A rigor, nem essa parte com o mi faz parte do kernel. Tá? O que eu estou querendo dizer? Faz tempo que eu não falo de kernel, né? Mas ele vai aparecer agora bastante no curso. O que eu estou dizendo é que uma normal tem esse kernel aqui, ó. Pera aí. F de x é proporcional à exponencial de 1 sobre 2 sigma 2 x ao quadrado menos 2x mil. Todo mundo precisa entender isso que eu estou falando aqui. O que eu fiz aqui? Está faltando alguma coisa naquele exponencial ali? Qual é o termo que eu tirei do exponencial? Vou voltar para cá para vocês enxergarem. Era assim, né? Eu coloquei esse sigma 2 aqui fora do parênteses. O que ficou dentro do parênteses? X menos mi ao quadrado, que é x ao quadrado menos 2x mi mais mi ao quadrado. Certo? Vocês estão vendo que eu não coloquei o mi ao quadrado aqui dentro. Por que eu não coloquei o mi ao quadrado ali dentro? Porque
o termo que está aqui dentro, μ ao quadrado, ele pode ser visto como μ ao quadrado que multiplica menos 1 sobre 2 sigma 2. E isso não depende de x. Então, ele é uma constante. É como se eu tivesse colocado este termo aqui, ó. Espera aí. ESP de menos 1 sobre 2 sigma 2 vezes μ ao quadrado, eu tivesse jogado ele para a constante aqui, ó. Todo mundo entendeu? Se você fizer o produto disso daqui por isso daqui, vai dar exatamente o termo que está lá dentro do exponencial. Mas eu peguei o termo que tinha μ ao quadrado, ele é uma constante, não depende de x, e joguei fora. Todo mundo entendeu isso? Então, vamos fazer uma pequena brincadeira aqui para ver que vocês acabaram de aprender um troço incrível, tá? Só olhando para a cara da distribuição normal, vocês acabaram de aprender um negócio incrível. Se esse é o kernel da distribuição normal, tá? Vocês concordam, então, que se aparecer isso aqui na frente de vocês, vocês conseguem me dizer que é uma normal μ sigma 2? Só olhando quem é o cara que está aqui, é o μ, e o cara que está aqui, que é o sigma 2. A constante que está aqui fora você vai descobrir, porque a integral tem que dar 1. Tá? Estão entendendo isso que eu estou falando? Eu estou falando grego para vocês, por enquanto. O que eu estou falando com vocês... Tá, então vamos lá. Que bom que você perguntou. O que eu estou dizendo é o seguinte. Se eu dissesse assim para você, ó, f de x é proporcional a 1 para 0 menor que x menor que 1. Se eu dissesse isso aqui para você, qual é a distribuição de x? Uniforme 0,1. Todo mundo concorda? Por quê? Por que vocês têm que concordar? O que significa proporcional? Proporcional significa igual a k vezes. É uma constante vezes, certo? Se é proporcional a 1, quer dizer que a f de x é igual a k vezes 1, porque não tem mais nada ali. Então, eu estou dizendo que a minha densidade é igual a k. Se a minha densidade é uma constante, ela é uma uniforme. Certo? Tudo bem até aqui? Agora, eu vou fazer de uma outra forma. Se eu dissesse isso aqui para você, f de x é proporcional a ESP de menos 1 sobre 2 x menos μ sigma ao quadrado para x pertencente aos reais. Se eu dissesse isso, x pertence aos reais e esse daqui é o kernel. Você ia olhar para cá e ia ver o seguinte, você concorda que essa parte aqui é exatamente igual a que eu escrevi lá? É igualzinha. Mas eu botei proporcional. O que significa isso? Quer dizer que tem alguma constante que eu não coloquei. Qual constante foi essa? 1 sobre raiz de 2π sigma 2. Tudo constante, certo? Todo mundo enxergou isso? Que essa constante aqui eu não coloquei. Mas só de olhar para cá, qual é a distribuição de x? Olhando para cá. Qual é a distribuição de x? Se eu desse dessa forma aqui. Normal μ sigma 2. Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Agora o seguinte. O que eu quis dizer? Se eu tirar esse μ aqui da história,
Como que eu tiro esse mi aqui da história? O que eu estava tentando dizer lá em cima é que eu poderia escrever essa expressão como sendo exponencial de menos 1 sobre 2 sigma 2, que multiplica x ao quadrado menos 2x mi, vezes exponencial de menos 1 sobre 2 sigma 2 mi ao quadrado. Vocês concordam? Eu abri esse termo aqui de dentro. Vocês concordam que daria exatamente isso daqui? Conseguem enxergar? Que eu posso juntar esse cara aqui com aqui dentro e fica o mi ao quadrado, né, aqui. Mas esse cara todo aqui é uma constante. Estão enxergando? Esse cara todo não depende de x. Ele não faz parte do kernel, porque ele não depende de x, que é um número, uma constante. Então eu posso jogar ele lá para a minha constante de proporcionalidade. Eu posso dizer que a minha densidade é proporcional somente a esse termo aqui. Ó. Enxergaram? Conseguiram enxergar? Então, se esse termo aqui não interessa para mim, esse é o kernel de uma normal. Certo? Esse é o kernel. Se eu olhar para isso daqui, eu consigo saber quem é a média e quem é a variância. É só olhar quem é o termo que está aqui e quem é o termo que está aqui. Certo? Então, agora, finalmente, eu vou fazer a pergunta lá. Vamos fazer um testezinho prático com vocês. Se eu digo assim para vocês, isso daqui, f de x é proporcional a esp de menos x ao quadrado sobre 2. Qual é a distribuição de x? Todo mundo consegue enxergar que isso daqui é uma normal 0,1? Vocês conseguem enxergar isso? Onde deveria estar a média? Vamos olhar lá para cima. Você tem duas maneiras de olhar, né? Você pode olhar para cá. Se fosse assim, né? Para ficar x ao quadrado, esse cara tem que ser zero. Vocês concordam? Se esse cara não for zero, tem que aparecer algum outro termo ali em cima. Não tem como. Só apareceu x ao quadrado. Então é porque a média é zero. Entenderam? Esse pedaço aqui. Outra coisa. Sempre vai ter 2 embaixo e o sigma ao quadrado. Tem que aparecer a variância. Então, sempre vai ser 2 vezes a variância. O que apareceu aqui? 2 vezes o quê? 1. Não tem nada, certo? Então, a variância é 1. Conseguiram enxergar? Agora vamos fazer o seguinte. Conseguiu? Então vamos fazer agora uma coisa mais avançada. Isso é muito, isso que a gente está fazendo aqui vai ser das coisas mais importantes para vocês em probabilidade 2. Tá? E isso não tem nos livros, isso que eu estou falando aqui agora. Tá? Se você fizesse isso daqui, ó, f de x proporcional a esp de menos x ao quadrado, qual é a distribuição de x? Vamos ver se vocês estão pegando a ideia. Tiago já pegou a ideia.
Bernardo também pegou a ideia. Veja se vocês concordam comigo. Se fosse isso daqui, o kernel não ia dar exatamente aquilo ali? Se apareceu aqui, ó, menos x ao quadrado, vocês já viram que a média é zero, certo? Porque senão teria que ter outro termo com x ali em cima. Como não tem outro termo com x, só tem o quadrado, é porque a média era zero. Estão entendendo? E cadê aquele 2 que estava aqui embaixo? Não era para ter duas vezes a variância embaixo? 2 dividido por 2 sigma 2? Se o meu sigma 2 for meio, vocês concordam que vai ficar 2 vezes meio, que dá exatamente 1? Conseguiram enxergar? Ou seja, isso aqui é uma normal meio. Tá legal? Enxergaram isso? Tudo bem até aqui? Tudo bem até aqui, pessoal? Uma pergunta. Qual é a esperança dessa variável aleatória x, então, aqui? Zero, né? Então, prestem atenção agora na quantidade de coisas que vocês acabaram de aprender, que se vocês pudessem voltar no tempo lá para cálculo 1, poderia fazer uma diferença na vida de vocês. Tá? Vamos lá. Quanto vale esta integral aqui? Quanto vale esta integral? Vamos lá, vou voltar para cá. Não, calma, vamos com calma. Vamos com calma. Vocês acabaram de dizer para mim que isso daqui era o kernel de qual distribuição? Kernel de qual distribuição? Normal o quê? Qual média e qual variância? 0, 1. Com base... Tudo que a gente está fazendo na aula de hoje, por enquanto, é só olhar para essa expressão aqui, certo? Tudo que a gente está fazendo é olhar para essa expressão. Eu nem falei mais nada ainda. Só com o que vocês aprenderam lá em Introdução à Estatística, agora eu estou mostrando a densidade para vocês. É uma normal 0,1, certo? Quanto que dá a integral na reta toda? Porque ela é uma densidade definida para os reais. Se você integrar essa função aqui de menos infinito a mais infinito, quanto é que dá essa integral? Não, essa daqui que eu estou mostrando agora. Tem que dar 1, certo? Então, vocês concordam comigo que isso daqui, ó, se tivesse as constantes certinhas aqui na frente, daria 1 essa integral? Se as constantes estivessem bonitinhas aqui dentro, daria 1, certo? Mas está faltando uma constante aqui. Quais são as constantes da normal 0,1? Vamos olhar para cá. Se você tiver uma normal com média 0 e variância 1, quais são as constantes que estão aqui fora que estão faltando lá? Quando a média é 0 e o sigma 2 é 1. Qual é a constante que está faltando? 1 sobre raiz de 2π. Todo mundo concorda? Porque sigma 2 vai ser 1. Certo? Então, vocês concordam que a gente poderia imaginar que aqui eu poderia multiplicar por raiz de 2π e dividir por raiz de 2π? Posso fazer isso? Se fosse assim, né, quanto que deveria... o que significa, né? Se você tem com essa cara aqui, ó, você está me dizendo que 1 sobre raiz de 2π vezes esse cara todo aqui, a integral daria 1. Mas você não tem isso aqui. Se você multiplicar
tá? Por raiz de 2π, você teria, tá? Então, se você não tem nada aqui, quanto deveria dar essa integral? Vocês entendem isso aqui? Porque se você passar esse cara aqui para dentro, dividindo, fica igual a 1, certo? Todo mundo conseguiu acompanhar o raciocínio que eu fiz aqui? É como se você tivesse multiplicado por raiz de 2π em cima e embaixo. Tá? Então, você acabou de aprender a resolver uma integral que lá em cálculo 1 diziam para você que não dava para resolver. Tá? Porque isso aqui não tem expressão analítica que resolva. Qual foi o requisito? Essa integral está definida aqui de menos infinito a mais infinito e eu estou com menos x ao quadrado, certo? Aí alguém vai me dizer assim, nah, mas olha só, é muito específico, né? Teve que dividir por 2. Então, vamos lá. Vamos fazer outra aqui. Será que a gente consegue fazer o mesmo raciocínio aqui? Vamos lá. Isso aqui é o kernel de alguma densidade que você conhece? Foi aquela que a gente acabou de falar, certo? Normal, meio. Concordam? Todo mundo concorda? Então, vocês concordam que está faltando, se tivesse umas constantes ali fora, as constantes que estariam faltando ali fora, aqui vai dar exatamente o inverso da constante que está faltando. Olha o que aconteceu aqui. Ó. O que é o raiz de 2π? O raiz de 2π é exatamente o inverso das constantes que deveriam estar aqui. Porque a constante que devia estar aqui era 1 sobre raiz de 2π. Certo? E a gente obteve raiz de 2π. Porque é como se passasse para o lado de cá dividindo. Entenderam? Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui, gente? Então, sempre vai dar o inverso das constantes que faltam. Então, vamos lá. Qual é a constante de uma normal 0,5? Qual é a constante que está aqui fora de uma normal 0,5? Vai ser 1 sobre raiz de 2π vezes meio. Ou seja, é 1 sobre raiz de π. Certo? Todo mundo concorda que vai ser 1 sobre raiz de π? As constantes que estão faltando aqui? Se isso é verdade, quanto que vai dar essa integral aqui? Olha que coisa mágica isso. Vai dizer que isso não é muito maneiro. Eu acho isso maneiro. Tá? Fez falta isso? Só que assim, lembra, eu disse para vocês que a ideia do kernel ia ajudar muito vocês. E o mais incrível, sabe o que é? A maioria dos livros de probabilidade não usa isso aqui. Não usa esse artifício para resolver a integral. Tá? Agora, vamos fazer um nível mais avançado? Eu vou mostrar para vocês por quê. Não sei por quê. Tá? Eu não sei por quê. Não era usual se fazer isso. Isso é muito utilizado na inferência bayesiana. Tá? E assim, acaba que livros que têm uma abordagem mais bayesiana do que a inferência clássica costumam usar esse artifício aqui. Mas não é muito comum. Alguns livros de probabilidade até usam isso em uma demonstração específica, quando fica muito complicado de fazer. Mas para contas básicas, eles sempre fazem a conta toda. E eu não sei muito bem por que isso. Tá?
Para vocês terem uma ideia, quando eu fiz a minha graduação em estatística, tá? Eu fiz o curso de probabilidade 1 e probabilidade 2 sem nunca ter visto essa ideia do kernel. Eu nem sabia o que era um kernel. Tá? A maioria dos cursos de probabilidade no Brasil, em geral, não usam isso. Ou não usavam isso até o início dos anos 2000. Tá? Hoje em dia, não tem o menor sentido você não usar isso. Tá? Na verdade, nunca fez sentido, mas hoje menos ainda. Tá? Então, assim, é algo que vocês vão guardar para a vida. Em probabilidade 2, vocês não têm ideia do como isso vai, assim, isso vai fazer muita diferença na vida de vocês. Tá? Mas olha só, esse é o nível 1, como é que fala? É o nível very easy aqui, tá? Dá para fazer coisas mais interessantes. Eu vou mostrar mais um aqui para vocês. Quanto vale isso daqui? Aí você vai me dizer, pô, como é que faz essa conta aqui lá no cálculo? Essa você sabia fazer, né? Você chamava x ao quadrado de u e fazia por substituição, certo? Não precisava fazer por partes aqui, você fazia por substituição. Todo mundo entendeu? Mas vamos pensar aqui rapidamente, tá? Vamos pensar rapidamente aqui. Vocês acabaram de me dizer que isso daqui é o kernel de uma normal 0,5. Concordam comigo? Então, se tivessem umas constantes aqui na frente, esse pedacinho seria exatamente uma densidade, concordam? O que acontece quando você integra x, f de x dx? O que você está fazendo? Quando você faz integral de x, f de x dx, o que você está fazendo? Esperança, certo? Então, vocês concordam que tirando umas constantes que estariam aqui na frente, isso daqui é mais ou menos a esperança de x? Essa conta é proporcional à esperança de x? Vocês concordam comigo? Exatamente, Eduardo. Dá zero. Tá? Por que que dá zero? Porque a esperança dessa densidade aqui, ó, é zero. Só faltou umas constantes aqui. Era só você multiplicar em cima e embaixo pelas constantes que estão faltando, né? Que você vai tirar uma das constantes, a outra vai ficar ali dentro, e essa integral inteira é a esperança de x que é zero. Certo? Mas aí agora vem a melhor parte. Tá? Agora eu vou facilitar um pouquinho para todo mundo enxergar. Vamos fazer agora o nível hard da coisa aqui, tá? Essa aula é uma aula que vocês têm que assistir. Se você perdeu essa aula, guarde isso aqui, porque não esqueça disso, tá? Isso é um pré-requisito que você vai usar em tudo que é lugar. Vai ajudar muito, muito, muito você, principalmente em probabilidade 2, tá? Em inferência, em Bayesiana, na vida, tá? Mas vamos lá. Se aparecesse isso daqui, eu vou facilitar para vocês enxergarem, colocando dessa forma aqui. Se isso aqui aparecesse lá em cálculo 1, como que você resolveria isso daqui? Chora, né? O que está aqui não é a derivada do que está ali em cima, certo? Isso não é bom. Vocês concordam comigo que isso não é bom? Isso não é bom. Eu vou fazer a conta toda para vocês enxergarem aqui quanto que dá, tá? Primeira coisa, isso daqui é o kernel de qual distribuição? Certo? Todo mundo concorda que é o kernel de uma normal 0,1?
Então, vocês concordam que a constante que está faltando ali é só 1 sobre raiz de 2π que está faltando? Todo mundo consegue enxergar? É importante que todo mundo enxergue. Só está faltando nesse pedacinho aqui a constante 1 sobre raiz de 2π. Eu vou fazer essa conta devagarinho aqui para vocês enxergarem. Então, vocês estão me dizendo que se eu colocasse raiz de 2π em cima, vezes a integral de menos infinito a mais infinito de x ao quadrado é 1 sobre raiz de 2π esp de menos x ao quadrado sobre 2 dx. Olhem só, vejam que eu não fiz nada a não ser multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2π, certo? Ok? Agora vamos lá. Vamos ver se vocês estão afiados aqui com a matéria. Vocês concordam, então, que isso daqui não é mais o kernel, é exatamente a densidade de uma normal padrão. Certo? Então, o que representa essa integral inteira que a gente está fazendo? Vocês concordam que seria exatamente o segundo momento? Agora uma pergunta. Qual é o segundo momento dessa distribuição aqui? Vamos ver quem consegue adivinhar quem é o segundo momento dessa distribuição aqui, qual é a conta que na minha mente eu estou fazendo. Vocês concordam que vai dar exatamente a variância? Porque a esperança é zero. Quem é variância de x? Não é a esperança de x ao quadrado menos o quadrado da esperança de x? Quando uma variável tem média zero, a variância dá exatamente igual à esperança de x ao quadrado, concordam? Então, o que vocês estão me dizendo, se todo mundo conseguiu acompanhar, é que essa esperança é igual à variância, certo? Todo mundo concordou até aqui? E quanto vale a variância de uma normal com variância 1? 1. Todo mundo concorda? Então, quanto que dá essa integral aqui toda? A integral é 1, né? Vezes o raiz de 2π, toda essa conta que eu estou fazendo dá raiz de 2π. O que vocês acharam? Não é fantástico isso? Tá? Ou seja, você consegue fazer integrais só com o kernel, porque elas vão dar o inverso da constante que está faltando. Vocês conseguem fazer quando tiver um x na frente, porque vocês vão pensar em esperança. E vocês conseguem fazer quando tiver um x ao quadrado na frente, que vocês conseguem associar com esperança de x ao quadrado. Então, associa com variância. Tá? Exatamente. Então, assim, conhecer... Pois é, a outra que vai fazer vocês pararem de fazer integral por partes é a da gama, tá? Que eu estou prometendo para vocês há um tempão. Essa daqui já resolve muita coisa, tá? Mas assim, entenderam a ideia? Tudo isso veio só de você entender o que é o kernel de uma distribuição, tá? E por que os livros não falam tanto disso? Os livros costumam falar em kernel da seguinte forma, é um exercício clássico. Cai em concurso, cai em tudo, é sempre assim, ó. F de x é igual a k vezes esp de menos x para x maior do que zero. Encontre k.
Típico exercício de probabilidade, típico exercício que cai em concurso, certo? Mas no fundo, nem deveria ser perguntado assim, sabe? Porque as pessoas deveriam estar acostumadas a ouvir isso aqui, ó. Seja f de x proporcional a esp de menos x. E você já sabe, tá bom, só falta uma constante ali que isso aqui integra 1. É só eu descobrir qual é a constante que falta para isso aqui integrar 1 que eu vou saber quem é. Como a integral disso aqui, se você fizer a conta de 0 a mais infinito dá 1, a constante que está faltando é 1. Certo? O ponto é, os livros deveriam focar em apresentar assim para vocês, ao invés desse exercício bobo aqui. Certo? Ele é a intuição que está por trás disso aqui. Ó. Porque o proporcional é igual a k vezes. Certo? Mas ajuda muito você enxergar como proporcional, com essa ideia aqui que eu falei para vocês. E vocês vão virar identificadores de kernel. Sempre que aparecer uma função para vocês que vocês têm que integrar, a primeira coisa que vocês têm que fazer é procurar se esse cara que está aqui não é o kernel de algo que você conhece. É a primeira coisa que a gente faz. Entenderam? Mas, de novo, se isso aqui cai lá em cálculo 1, né? Essa questão aqui, por exemplo, né? Isso aqui poderia cair numa questão lá em cálculo 1, concorda? Se você chega e bota 0, o professor vai te dar um 0 redondo na questão também, né? Porque ele vai dizer de onde veio isso. Certo? Mas você, daqui para frente, não vai mais fazer essa conta aqui. Você não precisa fazer essa conta aqui. Você já sabe que vai dar 0. Pode até fazer, mas se você enxergar, não faça. Ok? Conseguiram entender? Agora, eu vou tudo isso que eu falei aqui, né? Eu estou usando essa expressão do kernel aqui, ó. Tá? Todos com média 0, viram? Todos tinham média 0. Mas eu disse para vocês que dá para abrir essa expressão aqui, ó, assim, ó, jogando mi ao quadrado para fora. Agora vocês entendem? Todo mundo entendeu? Então vamos continuar aqui, porque eu acho que está interessante a nossa conversa, né? Eu estou achando, pelo menos. Vamos fazer mais uma aqui embaixo? Não é que é mais difícil, é só um pouquinho diferente. Eu quero treinar o olho de vocês. Tá? É isso que eu estou fazendo aqui. Quanto vale essa integral aqui? Esp de menos... Eu vou fazer primeiro um caso mais simples, tá? O Eduardo já enxergou. Mas vamos lá. Deixa eu fazer o seguinte. Tem uma ideia, eu não vou fazer integral ainda não. Não vou fazer integral ainda não, porque vai ficar mais complexo. Qual é a distribuição de x? Quem é a média? Sempre vai ficar aqui dentro 2 vezes x vezes mi. Se está 1 aqui, é porque a média é 1. E a variância? A variância só aparece aqui embaixo. Dá 2 vezes a variância, não tem nada. Então, a variância é 1. Conseguiram enxergar? Agora uma pergunta. Quem são as constantes que estão aqui, que estão omitidas? Quem são as constantes que estão faltando? Você tem que pensar quem são as constantes de uma normal 1, 1. Certo? As constantes que estão faltando ali fora são
1 sobre raiz de 2π. Por que é 1 sobre raiz de 2π? Porque o sigma 2 é 1. Estão enxergando? Como o sigma 2 é 1, o 1 sobre raiz de 2π está faltando. Mas notem que a gente não está com essa expressão bonitinha aqui. Ó. Olhem como é que está aqui. Ó. Isso daqui é a mesma coisa que x menos 1 ao quadrado? Isso que está aqui. Ó. É a mesma coisa que x menos 1 ao quadrado? Não. Então tem alguém que está lá fora. Quem é que está aqui fora, que eu joguei aqui para fora? Eu vou escrever aqui para vocês enxergarem. Não é exatamente o mi, né? Eu vou escrever exatamente quem é que está ali fora. É o 1 sobre raiz de 2π vezes 1. Quem é esse 1 aqui? É o sigma 2. O outro cara que eu coloquei lá fora é exatamente o ESP de menos 1 sobre 2 vezes μ ao quadrado. E aí sim, aquela expressão que está lá, que é o ESP. Deixa eu botar de outra forma, né? Vamos botar como eu botei ali. ESP de menos 1/2 x ao quadrado menos 2x. Vocês concordam que daria para juntar esse cara aqui ali dentro? Se você juntasse esses dois carinhas, ia ficar exatamente ESP de menos meio x menos 1. Ah, não, desculpa, não é mi, né? Espera aí. Foi mal. Aqui não é mi, né? Aqui é 1 ao quadrado, né? Ou seja, é 1. Deixa eu apagar. Veja se vocês concordam. Todo mundo conseguiu enxergar? Então, o que eu estava tentando dizer para vocês é que não precisa estar nessa forma aqui. Ó. Pode estar nessa forma aqui. Ó. E aí, o que você vai procurar para identificar o kernel? Quem está multiplicando o 2, aqui embaixo é a variância. Tem que ter um x ao quadrado sozinho, menos 2x vezes alguma coisa. Essa coisa que tiver aqui, ó, que no caso é 1, é exatamente a média da normal. Todo mundo entendeu? Então vamos fazer mais um. Tá? A aula de hoje é bem atípica, tá? A gente só está brincando aqui de procurar kernel. Vamos lá. Eu vou fazer mais um aqui. Vamos fazer ESP de menos x ao quadrado mais olhem isso daqui. Vocês acreditam que isso aqui é uma normal? Vamos com calma, a conta não é tão simples, tá? Mas eu só queria que vocês enxergassem um tipo de coisa que pode aparecer e como é que você faz para ver qual é a normal que está aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar com aquele expoente ali, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui em vermelho. Eu vou pegar só... tem gente que já está fazendo a conta ali. Eu já vou ver... Como eu estou inventando agora, eu nem fiz a conta, tá? Eu vou fazer agora aqui para descobrir.
Vamos pegar esse carinha ali, tá? Eu vou reescrevê-lo. Todo mundo está acompanhando o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo menos x ao quadrado mais 3x. Primeiro, será que eu consigo enxergar isso como sendo menos meio vezes alguma coisa? Consigo, né? O que ficaria no lugar do x ali? 2x ao quadrado, certo? Deixa eu ver, peraí. E eu tô achando que esse que eu fiz aqui vai dar ruim, né? Na verdade, deixa eu ver aqui o que eu faço. Tá, vamos ver se eu consigo, senão... Aqui vai ficar menos, né? 6x. É isso que está ali? É isso que está ali, né? Então vamos continuar. Vamos ver se eu consigo dar um jeito nisso. A expressão que eu quero não pode ter esse 2 aqui, certo? Porque deveria ficar só x ao quadrado. Então eu vou colocar esse 2 aqui para fora, certo? Só que eu não quero que esse 2 fique em cima, eu quero que ele fique embaixo. Como que eu faço para ele ir para baixo? Eu quero que fique assim, ó. Vocês concordam que dá para fazer assim? Esse primeiro pedacinho? Porque se eu passar esse cara para dentro, vai ficar exatamente x ao quadrado sobre meio, que dá 2x ao quadrado. Todo mundo percebeu? Passar esse cara para dentro vai dar o 2x ao quadrado. Agora vamos ver, mas eu coloquei o 2 para fora, então tem que sair 2 daqui, né? Então, se saiu 2 daqui, voltou a ficar... Eu nem precisava ter feito isso logo no começo, né? Mas enfim, eu estou fazendo os passo a passo aqui. Aqui vai ficar 3x. Tá certo? Eu deveria ter feito isso aqui primeiro, tá? Mas enfim, eu dei uma volta desnecessária, porque eu também não estava pensando no que ia dar. Ok? Tudo bem até aqui? Apareceu um meio aqui que eu poderia ter colocado desde o começo. Vamos lá. Aqui, o que tinha que aparecer aqui? O que tinha que estar aqui era menos 2x mi. Mas está menos 3x. Então, o que falta fazer aqui? Eu tenho que fazer... Peraí. Eu tenho que fazer o menos meio vezes meio x ao quadrado menos... Eu preciso que apareça 2x. O que tem que estar aqui para continuar aquela igualdade ali? Todo mundo concorda? Ou seja, vocês estão vendo que esse carinha aqui, ó, vai ser a minha média e esse carinha aqui vai ser a minha variância? Porque eu acabei de escrever nesse formato aqui, ó. Deixa eu botar lá em cima na expressão do kernel. Está em algum lugar aqui. Onde está isso? Está bem lá no começo. Aqui, né? Não, peraí, aqui. Consegui escrever nesse formato aqui aberto. Apareceu a média e apareceu a variância. Certo? Então, isso significa que essa expressão que eu acabei de calcular aqui, né? Está me dizendo que eu tenho uma normal com média 3 meios e variância meio.
Então, olhando aqui para o comecinho, né? Isso daqui tudo é uma normal 3 meios meio. Tá? Eu já poderia colocar de cara aqui que x é uma normal 3 meios meio. Certo? E aí você já imagina a quantidade de integrais que dá para você resolver com isso. Tá? Ok? Conseguiram imaginar? Qual é o requisito que você precisa aqui? O termo quadrático tem que ter o sinal negativo. O termo quadrático tem que ter o sinal negativo. Mas esse aqui poderia ser negativo? Se aqui fosse menos 3, daria para fazer? O que vocês acham? Se aqui fosse menos, o que mudaria na conta se ali fosse menos? O que ia mudar? Aqui seria mais, aqui seria mais, e aqui você ia transformar em menos, e esse 3 meios seria negativo, concordam? Você teria uma normal com média menos 3 meios. Menos 1,5, né? Porque a normal está na reta toda, ela pode ter média negativa. Não tem nenhum problema a normal ter média negativa. Então, vocês conseguem resolver. O que eu estou dizendo aqui para vocês é que com esse conhecimento da normal, a vida de vocês mudou para resolver integrais desse tipo aqui, ó. Mais qualquer coisa que tenha x aqui, né? Sei lá. Qualquer coisa que tenha isso aqui mais alguma função de x. Então, bota, sei lá, kx. Qualquer coisa desse tipo aqui, ó, você já sabe que vai ser uma normal. E também pode ser uma outra aqui na frente, né? Vou tirar esse menos aqui. Vou colocar aqui uma, sei lá, a. Se aparecer uma constante na frente, não tem problema. Se aparecer uma constante aqui, não tem problema. Coisas desse tipo aqui, ó, você sempre vai poder integrar segundo uma normal. Ok? E vai poder calcular esperança, variância. Se tiver um x aqui embaixo, você vai apelar para a média. Se tiver um x ao quadrado aqui embaixo, você vai apelar para a variância. E assim por diante. Conseguiram? Todo mundo conseguiu acompanhar? Gostaram desse assunto? É útil, né? Essa parte aqui é bem útil. Tá? E quando chegar na gama, então, vai descer uma lágrima, quando vocês lembrarem daquelas integrais por partes que vocês faziam lá em cálculo 1, tá? Que você vai dar tchau para elas. Tá bom? Então, assim, tudo isso foi só desse primeiro slide. É bom ressaltar que a média pode ser negativa e a variância não. Tá? O desvio padrão ou a variância não. Tá? Nossa anotação, lembrando, sempre vai ser o sigma 2 aqui. Eu não vou usar desvio padrão aqui, apesar que o R usa desvio padrão. Tá? A notação do R é mi sigma, mas a dos livros, em geral, é mi sigma 2, da maioria dos livros. Tá bom? Então, se aparecer uma normal 3, 7, você sabe que o 7 é variância e não desvio padrão. Tá bom? Então, a última coisa, R está quebrando o combinado. Pois é, né? Eu não sei por que logo o R fazer isso, né? A última coisa é essa função geradora de momentos aqui, que eu acho que eu já comentei com vocês aqui em sala, mas eu vou revisitar ela quando eu apresentar a normal padrão. Eu vou deixar isso para aula que vem, tá? Então, na aula que vem a gente continua falando da normal, certo? Deixa eu parar de compartilhar e parar de gravar também.